Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio. Eu- Essa é a nossa segunda aula, então eu vou falar na aula de hoje sobre o que é a desumanização, né, sobre o conceito de desumanização. Nós já vimos na aula anterior que a disciplina tem uma estrutura, ela vai falar assim sobre a desumanização como um fenômeno, né, mas principalmente sobre as emoções envolvidas na desumanização. Então, se vocês pensarem de uma maneira geral, assim, o que interessa mais para nós, né, é entender processos afetivos, mecanismos afetivos envolvidos tanto na experiência, né, de desumanização, de quem sofre desumanização, quanto na ação, né, de desumanizar. E eu vou, junto com vocês, então, tentar compreender essas emoções, como elas, qual é o conteúdo delas, né? Quais são as funções que essas emoções desempenham nesse tipo de experiência, né? E que são experiências que envolvem sempre dois grupos, né? Digamos assim, um grupo que é alvo da desumanização, que é a vítima, né? E o grupo que promove a desumanização, que é o agressor, o perpetrador, né? Como eu vou chamar aqui nessa disciplina. Então, para a gente entender essas emoções, é necessário inicialmente, é importante, é um passo crucial aqui para compreender como que as emoções operam nesse domínio, né? É importante que a gente tenha uma compreensão primeiro do que é desumanizar alguém, né? E depois também, e a gente vai fazer isso, né, através da análise de processos históricos que ocorreram de desumanização, né, em particular as experiências dos judeus durante o nazismo e também as experiências de opressão racial, né, não, não só na escravidão, né, mas também no racismo, né. Então nós vamos ter esse quadro histórico assim de experiências de desumanização para examinar, mas o ponto de partida é tentar entender então os dois conceitos chaves nessa discussão, né, inicial, que é o que significa desumanizar e como que a gente deve entender emoções nesse contexto, né? Porque tem muitas teorias das emoções, né? E talvez, dependendo da abordagem, né, que se adote, né, parece que elas não têm um papel, ou se torna mais difícil, né, entender o papel das emoções e dar sentido para as emoções que aparecem nesses contextos. Então, agora nessas aulas iniciais a gente vai começar vendo como entendendo, né, o conceito de desumanização, depois o conceito de emoção, para então, mais adiante, entender as principais emoções, como o desprezo, o ódio, a raiva, a indignação, que são comuns, né, em contextos desse tipo. Tá? Então, a aula de hoje é uma aula sobre o que é, poderia colocar assim, né, o que significa desumanizar, o que é a desumanização, e quais são as formas principais que ela assume como fenômeno, né? E dentro dessas formas eu vou mencionar três que são até onde eu tenho conhecimento na literatura, são as três formas fundamentais, né? Que é o insulto, que é parte da desumanização, então o xingamento, né? Um xingamento que revela desprezo, né? Em inglês eles chamam de slurs, mas na língua portuguesa em geral a palavra, né, que a gente tem é insulto, injúria, né, que designa quando um xingamento, né, que pretende manifestar desprezo e no fim das contas desumanizar aqueles que são alvos, né, desse tipo de prática, né, de uso, né, de termos ofensivos. Além
ponto, eu também vou falar um pouco sobre a racialização, que é também um componente importante das experiências e desse fenômeno, né, da desumanização. A racialização é quando, em geral, né, pelo menos é isso que a literatura especializada sugere, que quando há desumanização, os alvos da desumanização são separados, né? Eles nunca são vistos como alguém que é igual a mim, né? E aqui o conceito de raça, né, na história humana tem um papel fundamental, né? Porque em geral desumanizar envolve, né, também racializar, como distinguir um grupo, né, de outros grupos com base em algum critério, né, para mostrar que esse grupo é diferente, tem certas propriedades que são propriedades ameaçadoras ou tem características, né, que não são desejáveis, e essa delimitação, né, de um grupo racial como sendo alvo, então também a partir da noção de raça, né, também é um aspecto central, né, do fenômeno da desumanização. E o terceiro, então, que são os três que eu vou falar hoje: o primeiro, a prática de insultar; o segundo, né, distinguir, separar um grupo dos demais dentro da espécie humana; e o terceiro é a chamada retirada em inglês é moral standing, né? Eu estou traduzindo por status moral, né? Você deixa de tratar a pessoa que é alvo da desumanização como alguém que pode colocar, né, o que tem a gente deixa de reconhecer ela como um sujeito moral e retira, portanto, o status moral dessa pessoa, né, e passa a tratar ela como alguém destituído, né, de uma posição moral, né, de um status moral. Então são essas três dimensões que a gente vai ver na aula de hoje. Eu vou começar pelo conceito, então. Então tem uma literatura muito vasta aqui para definir a desumanização. Eu estou tomando três autores principais: o David Livingstone Smith, e o Edward Machery, e também uma professora da Southern University, da Universidade do Sul da Califórnia, que é a professora Robin Jashon. E os três defendem uma concepção muito próxima, muito parecida, mas tem uma pequena diferença de abordagem. Então eu vou caracterizar para vocês os três conceitos, né, mostrando que, na verdade, eles pensam de uma maneira próxima, muito parecida, embora a formulação, né, de cada um, ao menos nesses textos que eu estou manipulando aqui, ela tem algumas pequenas diferenças de ênfase, né? Então, o que caracteriza a posição do Smith é que a desumanização ela não deve ser pensada como, ou não deve ser confundida com comportamentos desumanos, né? Esse é um ponto central da abordagem dele. Ele sustenta que a desumanização é um processo psicológico, né? Então ela é uma atitude que nós assumimos diante de outras pessoas, de tal maneira. Então eu cito ele aqui, né? Ele diz que a desumanização é um tipo de atitude, uma maneira de pensar sobre outros. Desumanizar outra pessoa, então, significa concebê-la como uma criatura subhumana, né? Então, essencialmente, diga assim, desumanizar alguém é realizar um certo ato de pensamento em que outras pessoas que fazem parte do mundo, né, no qual nós existimos, como eu falei, a desumanização envolve racialização. Então se racializa um certo grupo, né, como os judeus, os negros, os indígenas, os ciganos, né, e se passa, os nordestinos, sei lá, e se passa a tratar esse grupo, né, como subhumano, né, como se concebe, né, esse grupo como um grupo subhumano.
E ele sugere, né, portanto, é uma perspectiva intencional que nós assumimos, né, diante de outros, e ele sugere fortemente, né, que não se deve confundir essa perspectiva que é psicológica, né, com os comportamentos efetivos que nós temos em relação a pessoas desses grupos. Isso parece um pouco estranho, né, porque a sugestão, né? Por que a gente vai entender a desumanização sem levar em consideração os comportamentos desumanizadores, né? E ele tem uma explicação, né? Então a explicação dele é bem plausível, né? Eu acho que ele está, na verdade, preocupado com uma certa confusão, né? Com as pessoas pensarem, por exemplo, que desumanização é alguma coisa que pessoas capazes, né, de praticar atos cruéis ou capazes de xingar a pessoa, são só essas pessoas que desumanizam, né? É isso que ele quer evitar. Então ele quer sugerir que é uma forma de conceber, é uma atitude que nós assumimos diante de pessoas, e essa atitude não necessariamente ela vem acompanhada de comportamentos desumanizadores. Então eu cito aqui uma outra passagem dele, ele diz que quando as pessoas pensam nos outros como subhumanos, elas frequentemente tratam essas pessoas, né, de forma cruel e degradante. E elas frequentemente se referem a essas pessoas usando termos ofensivos. Mas tanto os maus tratos quanto o uso de termos degradantes aqui, né, eles não são a desumanização, né? Eles são efeitos da desumanização e não devem ser confundidos, né, com ela. Por que ele faz? Então, aqui é o ponto, né, que eu queria ressaltar, né? Por que ele faz essa distinção entre a desumanização mesma e os comportamentos desumanos, né? Então tem uma explicação aqui que digamos assim, que ele admite, né, que ele defende, segundo a qual os sinais externos, né, a gente pode pensar a desumanização como um vírus. Então o vírus ele tem certos sintomas, os sintomas da desumanização geralmente são comportamentais, né? As pessoas que desumanizam, elas não conseguem evitar a expressão da visão que elas têm, da concepção que elas têm sobre certos grupos sociais. E então toda vez que tem xingamento, toda vez que tem humilhações, toda vez que tem tratamento assim de inferiorização de certos grupos, normalmente, né, nessas situações a gente pode dizer que tem o fenômeno aí da desumanização está presente. Mas o que ele quer ressaltar é que não é uma condição, digamos assim, necessária, né? Às vezes é possível que tenha desumanização sem ter esses comportamentos, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma passagem que ele diz que nós podemos pensar de outras pessoas como menos do que humanos, sem tratá-las mal, sem descrevê-las como se fossem animais. A desumanização pode ser muito sutil, né? Pode ser até mesmo assintomática. E por outro lado, também as pessoas podem tratar outras pessoas de maneira cruel e degradante, sem chamá-las ou chamá-las de animais, né, sem realmente pensar que elas são sub-humanos, né? É claro que aqui parece um pouco forçado, né? Afinal, como é que eu vou saber que tem desumanização se não tem sinais externos, né? Mas o ponto dele aqui, na verdade, é tentar mostrar que a desumanização é um processo sutil. Às vezes pessoas comuns que nós não imaginamos, né, elas acabam cooperando para que, principalmente em determinados contextos políticos, em determinados, quando certos líderes políticos têm um papel de protagonismo, né, num determinado país, é bastante... Muitas pessoas, né, acabam desumanizando de uma maneira como se poderia chamar assim, né, se poderia dizer sem chamar atenção. Elas acabam cooperando, digamos assim, para processos de desumanização de maneira silenciosa. Então, como por exemplo nos Estados Unidos, né, e ele é muito claro no texto, né, ele conta inclusive experiências da infância dele, né, como pessoas normais, assim, que viviam
Ele viveu a infância no período da segregação racial no sul dos Estados Unidos, né? Pessoas que eram cristãs, que defendiam a bondade, que eram bondosas, inclusive com suas famílias, mas que tinham um tratamento completamente segregatório, assim, quando viam ou percebiam às vezes que esse tratamento não fazia o menor sentido, mas não tinham força, digamos, ou não tinham iniciativa para tentar intervir. Então aqui esse é um exemplo, né, em que tu tem, digamos assim, uma sociedade bem aparentemente, né, bem estruturada, bem ordenada, que trata certos grupos de uma maneira absolutamente desumana, subhumana, né? E mesmo assim leva, né, a sua vida em condições normais, né, como em outros momentos, né? Então aqui fica claro que por que ele está enfatizando essa ideia de que a desumanização não deve ser confundida com os comportamentos desumanizadores. Bom, a segunda abordagem que eu queria apresentar para vocês, que é um pouco diferente aqui, mas não no essencial, né? Eu acho que o ponto ali do Smith era muito mais de ênfase, né? Ele quer chamar atenção para processos silenciosos, digamos assim, de ocorrência da desumanização, e não que esses processos eles são, não que ela os sinais, né, os sintomas, como ele chamou ali, não sejam também importantes e não sejam também essenciais até no sentido de oferecer uma compreensão adequada do que é a desumanização. E eu expliquei, né, as razões dele, então agora a segunda caracterização que eu queria mencionar, essa do Machery, e aqui vocês vejam que ele é um pouco mais abrangente, né? Ele sugere então que tanto a concepção psicológica quanto as formas de tratamento, né, os xingamentos, os maus tratos, né, são importantes para entender o fenômeno complexo da desumanização, né? Ele diz que a desumanização então sempre envolve ver e tratar outros como não humanos, como deficientemente humanos ou menos do que humanos, né? Então não é possível aqui, não parece que ele entende, né, que não dá para separar a ideia de alguém desumanizar da forma como a desumanização é conduzida. Então tem que pensar nas práticas, nos comportamentos que são implementados para que o fenômeno, né, da desumanização seja compreendido. Então, imaginem no caso do regime Jim Crow, lá no sul dos Estados Unidos, da segregação, não parece, né, ou no caso do nazismo, né, não parece que a gente consegue compreender o que aconteceu, por que era um tipo de tratamento desumano se a gente pensar apenas na forma como os alemães ou na forma como os brancos americanos enxergavam os seus alvos, né, no caso negros, afro-americanos e judeus na Alemanha, né? Eu tenho que pensar também em todas as ações, digamos assim, que acompanharam, né, essa forma de ver o grupo para entender exatamente como é que funciona, né, e o que é esse fenômeno da desumanização. Então ele faz uma leitura, né, que assim como o Smith, ele considera que os traços comportamentais são importantes. Smith diz que eles são sinais, não devem ser confundidos, e ele aqui diz que na verdade é um fenômeno complexo, né, que envolve as duas coisas. A desumanização, né, é um fenômeno complexo que envolve tanto ver quanto tratar. E o terceiro autor aqui, a autora, no caso, a Robin Jashon, aqui ela, como eu falei, é uma professora da Universidade do Sul da Califórnia. Agora não lembro o termo o nome da universidade em inglês é Southern California.
USC, a Universidade do Sul da Califórnia. Ela tem um trabalho importante, então, sobre pejorativos, e ela é interessada especialmente em entender como os pejorativos cooperam para o processo de desumanização. E no contexto, né, desse interesse dela, ela formulou então uma pequena caracterização do que vem a ser a desumanização. É uma caracterização muito didática, queria aproveitar aqui na nossa aula. Então ela divide aqui, ela faz algo muito parecido com que os dois, na verdade, tanto Smith quanto Machery, fizeram a distinção entre comportamento e uma atitude, né? E ela também faz. Então ela diz que a desumanização tem um pensamento, tem dois componentes. Por um lado, um pensamento desumanizador e por outro, uma ação desumanizadora. Tem uma forma de ver, uma certa concepção, né, que se faz dos grupos que são desumanizados, e por outro lado tem uma forma de tratar esses grupos, né? Então a definição delas é que a desumanização é uma perspectiva psicológica, um modo de conceber. Portanto, é uma perspectiva psicológica, é um modo de conceber, é uma forma de ver, um modo de conceber certos grupos. E também é uma forma de ação, é um modo de tratar certas pessoas. E a partir dessa definição inicial, então, ela distingue, ela faz uma distinção de grau, que consiste, né, em dizer então que tem dois graus, digamos assim, né, de desumanização. Uma forma fraca de desumanizar consiste em, e essa forma forte e fraca, ela se aplica tanto ao pensamento quanto à ação. Na forma fraca, né, de pensamento desumanizador, as pessoas são desumanizadas, os grupos desumanizados, eles são tratados como inferiores, como pessoas. Então eles não perdem ainda o estatuto de pessoa, eles só são considerados pessoas inferiores, né? Como, por exemplo, pessoas pobres, né, no Brasil, do modo geral, são consideradas assim, não gosto de pobre, né? É uma forma de desumanização, mas não significa que a pessoa está sendo tratada como alguém que deve ser destruído, como alguém que deve ser... Ela não está sendo concebida como alguém que não é humano, né? Ela só é considerada um humano de estatuto inferior, ou não é digno, né, de uma perspectiva igual e do mesmo tipo de reverência, de cuidado, de deferência, né, que nós temos em relação a pessoas que consideramos que merecem respeito pleno. E o sentido desumanizador forte, né, do pensamento desumanizador forte, é quando eu concebo, então aqui, deixa eu só marcar aqui para vocês. Aqui é conceber, né, no primeiro caso eu concebo humanos como inferiores ou indignos, de uma perspectiva igual ou de respeito pleno, como pessoas. E no caso da perspectiva, ou numa concepção desumanizadora mais fraca. Então a pessoa continua sendo alguém que é tratado como pessoa, mas é como uma pessoa inferior. E aqui, no sentido forte, eu concebo ainda a pessoa como... Eu não concebo, né, a pessoa como pessoa, né, eu concebo ela como alguém que é menos do que um humano. Então aqui não é, na verdade, usando esse exemplo que eu dei, né, da pessoa pobre, que alguém tem um tratamento que não é do mesmo nível, né, do mesmo estatuto, não enxerga essa pessoa como tendo o mesmo grau de dignidade, né, no caso da concepção fraca. No caso da concepção forte, aqui a desumanização significa ver a pessoa como menos do que um humano, como uma ameaça, como alguém que contamina, alguém que precisa ser... é melhor que essa pessoa seja destruída, né? Então, ou que eu posso machucá-la, né, e maltratá-la sem nenhum tipo de
ônus, né, do ponto de vista moral, nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de arrependimento, né? Porque de fato eu não estou. Essa é a concepção, né? Não são seres humanos, né? São alguma coisa que não são algo que traz alguma valor, né? Acrescenta em algum aspecto a vida em sociedade, né? A sociedade seria melhor, né, para quem concebe seres humanos de um certo tipo, né, nesse sentido desumanizador forte, seria melhor que essas sociedades não tivessem esse tipo de pessoa, né? Vocês conhecem bastante, né? Tem vários exemplos da retórica política recente, né? De pessoas querendo, né, a morte, né, ou a exclusão, ou a perseguição, ou tem que matar todos, né? Então, com criminosos, né, esse tipo de pensamento desumanizador é muito presente, né? Eles têm que ser todos mortos, fuzilados, um tiro na cabeça, né? Então, isso é o que se chama aqui de pensamento desumanizador forte, né? Um pensamento que pretende que as pessoas que são, ou as pessoas que têm esse tipo de pensamento, né, elas não veem o alvo, né, os sujeitos aqui desumanizados como seres humanos, eles veem como qualquer coisa que é menos do que humano, né? Então não teria nenhum prejuízo se essas pessoas deixassem de existir. E como ela trata também a a desumanização como tendo um componente de atividade, de ação, né, de atos desumanizadores, não só de concepção, de pensamento. Não é só um modo de pensar, é um modo de agir em relação a esses grupos, né? Então a desumanização também envolve tratar humanos ou grupos humanos, no caso fraco aqui, como inferiores, como pessoas. E então eu considero a pessoa inferior do ponto de vista moral, e ela também é indigna, né, em relação a um tratamento de igualdade ou de pleno respeito. Aqui vocês também podem pensar, né, em várias maneiras, né, de conceber como que pessoas são tratadas, né, na experiência cotidiana que denota inferioridade. Por exemplo, a pessoa faz uma certa, ela reclama um certo direito, né? Quem recebe essa reclamação, essa queixa, né, de uma violação, tende a tratar a pessoa como sendo a responsável, né, digamos assim, pela violação, né? O famoso exemplo de culpar a vítima, né? Tu não dá, então tu trata a perspectiva dessa pessoa como inferior. Inferior aqui no sentido que ela não está no mesmo domínio moral, né? Se ela sofreu um dano, provavelmente ela de alguma maneira ela alimentou esse dano, né? Ou quando alguém reclama, né, um direito, tu pensa em a pessoa tem uma prerrogativa semelhante à minha, né? E portanto eu vou fazer um esforço para atender, mas dependendo de quem for a pessoa, né, que levanta, se é de um grupo desumanizado, então eu não vou garantir a ela uma perspectiva igual, né, de atenção. Eu vou tratá-la com um tipo de deferência, né, que é menos preocupada, menos engajada, né, porque no fundo eu considero que para essa pessoa assim um certo tipo de violência é aceitável. Tem certas agruras que não é natural, né, que aconteçam, etc. Então, isso é no sentido fraco aqui. Então, a pessoa continua sendo tratada como humano, só que como um humano inferior. Aqui ficou errado no slide, aqui é forte, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever. Aqui é forte. Então, eu vou, como no exemplo anterior, eu concebo as pessoas como menos do que humanos, e aqui significa tratar como menos do que humano, né? E tratar como menos do que humano é tratar a pessoa como alguém que é mau, destrutivo, contaminante. Então, o tratamento em geral envolve limpeza étnica, eugenia,
envolve assassinato, né, como indiferença em relação à violência que é sofrida, né, como acontece, né, com frequência, né, inclusive no Brasil, no caso do racismo, né, em especial. Tá bem? Então, a conclusão que eu quero extrair dessa primeira caracterização aqui é que a desumanização é um fenômeno complexo, ela tem uma característica essencial, que é uma forma de conceber, uma forma de considerar algumas pessoas, e essa forma de consideração significa tomar essas pessoas e grupos, né, de pessoas como sub-humanos, mas parece que, a despeito, né, do que o David Smith fala, né, ainda assim, não dá para ter um entendimento mais completo, mais pleno do que vem a ser a desumanização, sem pensar como atos, né, e formas de tratar, né, especialmente, contribuem para que esse status, essa concepção inferiorizada que se faz de certos grupos seja descrita como desumanizadora. Então a gente precisa dos dois componentes, né, para entender a desumanização. Agora então eu vou passar para um próximo estágio da nossa aula. Eu quero falar então sobre essas formas práticas, né, poderiam ser chamadas aqui de indicadores, de sinais, né, da desumanização. Então, o primeiro deles, como eu já adiantei, é o uso de termos pejorativos, né? Pejorativos, vocês sabem o que são, né? São termos que pretendem, elas têm um significado degradante, né? Pretende ofender, macular, injuriar, promover, né, a degradação, a depreciação dos alvos, né, de quem recebe esse tipo de, em geral, a gente chama em português de xingamentos, né, os pejorativos são formas de ofender e xingar pessoas, né. E eles têm um papel crucial aqui na desumanização, porque uma das primeiros sinais, né, que a desumanização está ocorrendo, se apresenta, encontrar ou formular um vocabulário depreciativo para se dirigir aos grupos que pretendem e pessoas, né, que são desumanizadas. Então, no caso do racismo brasileiro, todo o repertório de expressões, de termos pejorativos para designar a população negra são parte dessa dinâmica desumanizadora, né, e racista, que consiste em inferiorizar, né, através de palavras, associando especialmente com ideias de animalidade, de contaminação, de sujeira, de fedor, de vários termos, né, que tem dentro do vocabulário aqui pejorativo, né, usam esses componentes para depreciar pessoas, né. Então, vocês podem... Isso não é uma coisa, né, eu estou dando exemplo aqui do Brasil, não é um fenômeno particular nosso, né, ele se manifesta em vários tipos de desumanização mundo afora, né, vários casos de desumanização mundo afora. Eu cito aqui uma passagem do Macherry, ele diz que antes e durante o genocídio em Ruanda, os Tutsi foram frequentemente chamados de baratas, serpentes ou hienas, que eram os animais mais desprezíveis em Ruanda. Tais usos indicam que era permitido e às vezes exigido que os grupos assim qualificados fossem erradicados, né? Eles são como aqui animais peçonhentos, né? Que ninguém gosta, né? Serpente, barata. E, portanto, o termo, né, já sugere que seria adequado, em alguns casos, estimulado e considerado virtuoso, corajoso,
se alguém se empenhasse, né, num projeto de destruir, erradicar, né, certos grupos que são associados com esses termos. Então, isso tem inúmeros exemplos históricos, né, no Brasil, nas Américas, na Europa, né, que ilustram que o primeiro passo, digamos assim, né, da desumanização consiste em insultar, em qualificar o grupo que é alvo da desumanização através de pejorativos. Eu vou oferecer aqui para vocês um conjunto de exemplos, né? Esse aqui é um outro isso aqui é uma passagem do Mein Kampf, o livro do Hitler, né? Que é um dos livros em que ele apresenta, né, a sua visão, né, do drama da Alemanha, né? Eu não cheguei a ler o livro dele, né? Essa é uma passagem que é citada pela Martha Nussbaum, né? Mas na passagem ele também qualifica aqui, né? Assim como os Tutsi, né, foram descritos pelos Hutus como sendo hienas e baratas e esqueci agora, serpentes, né? Aqui o termo que é nojento, então, é num contexto diferente na Europa, né? Ele utiliza, né, aqui o termo verme, né, para descrever os judeus, né? Ele diz que haverá porventura algum caso de escândalo, de infâmia, em particular com respeito à vida cultural no qual não estava envolvido ao menos um judeu? Inclusive, se corta com cautela tal abscesso, ele diz, né, se encontra como um verme em um corpo decomposto. A princípio, então tem aqui a ideia também de podridão, né, de decomposição. Então não é simplesmente que os judeus são, como se poderia dizer, repulsivos, né, porque verme é uma coisa asquerosa, né, melequenta e nojenta, mas também que eles se alimentam, né, da podridão, né, então o que se encontra ali ele diz, né, é um judeu. Um judeu como um verme, então, que se alimenta e essa esses termos, né, depreciativos, eles foram muito comuns, né, e continuam, foram usados, né, por várias pessoas. Existia uma visão assim, né, dos judeus como sub-humanos, às vezes como o Smith conta, né, no livro dele, que eles eram vistos como seres não humanos com aparência humana, né? Então que era além deles serem não humanos, eles tinham um aspecto humano e portanto eram muito mais perigosos, né, do que se tende a imaginar. Nos conflitos também entre palestinos e judeus na faixa de Gaza, né, também tem a presença, né, no outro livro do Livingston Smith, chamado Less Than Human, menos do que um humano. Ele também dá exemplos, né, de pichações, por exemplo, que os judeus são xingados, né, por habitantes, né, da faixa de Gaza lá. E também agora eu não lembro se tem xingamentos também de judeus em relação a palestinos, né, mas o termo, né, que ele cita lá é porco, né, alguma coisa assim, que também é um termo pejorativo, né, especialmente para muçulmanos, né, e judeus. Um outro exemplo aqui para ilustrar que não é uma questão datada, né, assim, não é um problema de época, que nos anos 40 e 50, né, era comum esse uso de pejorativos, né. Em 96 a Hillary Clinton deu uma declaração, ela estava falando de menores infratores negros, né. Ela diz que eles não são mais só gangues de garotos, eles são frequentemente tipo de meninos que são chamados de superpredadores, né? E aqui o termo então é superpredadores mesmo no
português a gente não usa, né, tanto essa expressão, mas é um ser animalizado aqui, né, que deve ser destruído, assim, é um predador, é uma pessoa que não é um ser humano, né, é um superpredador. Então, ela também usou esse tipo de qualificativo, né? Aqui no Brasil também é muito comum para falar sobre infratores, né? Esse tipo de expressão, né? Que eles são monstros, né? Incuráveis, então não podem ser tratados como humanos. Tem essa outra citação aqui do Trump, né? Ele diz que há pessoas entrando no país ou tentando entrar. Nós estamos parando muitos deles e estamos deportando pessoas para fora do país. E ele estava, é uma declaração, né, numa entrevista, ele disse, mas você não vai acreditar em quão más são essas pessoas, né? Elas não são pessoas, elas são animais, né? Então aqui também ele trata, né, é um outro termo desumanizador e depreciativo, profundamente depreciativo, né? Ele diz, falando de imigrantes, especialmente imigrantes latinos, né, ele diz que eles são todos agressores, estupradores, criminosos, eles não são pessoas, são animais. Aqui tem uma citação também do nosso país, né, de uma palestra que foi dada no Clube Hebraica, né, se não me engano, Sociedade Hebraica em São Paulo, na época candidato a presidente, né, ele se referiu aos moradores de um quilombo em Eldorado Paulista como animais, né, que pesavam 7 arrobas. Então tem todo assim, uma prática de desumanização que não é uma coisa datada, né? Ela continua vigente, ela está presente ainda hoje no nosso vocabulário contemporâneo. Então, esses termos pejorativos, eles utilizam, especialmente, são termos que exploram a ideia de nojo, né? Como verme, podridão, a ideia de não humanidade, né? Aproximar de animais, né? Então, que eu posso sentir medo, ou como são destruidores, né? Nós temos desprezo, repulsa, né? Porque não são seres humanos, né? E também a ideia de predação aqui, né? De alguém cuja presença põe em risco, ameaça a sociedade, né? Então, o uso, né, de pejorativos para se referir a grupos, né? Nesse caso, desse tipo de termo pejorativo, então ele coopera com a desumanização, porque desperta, né, nos usuários, o encontra, né, através desses termos que são no nosso vocabulário termos que levantam sentimentos, né, de nojo, repulsa, etc., né, eles acabam contribuindo então para a consolidação, para a fixação desse sentido desumanizador. Então, eles de certo modo naturalizam, né, na medida em que tem um grupo que não são pessoas, são vermes, são animais, são predadores, né, eles naturalizam respostas que estimulam ataques e violência, né, e que em última instância não vão receber como resposta algum estado de culpa, né. Agora, eu não vou desenvolver hoje toda a discussão sobre como que os pejorativos desumanizam, eu só queria mencionar para vocês, né, que tem duas visões, então eu vou desenvolver isso na próxima semana. Então, a visão tradicional, ela diz que os termos pejorativos, por exemplo, como crioulo, como China, né, para descrever chineses aqui, é um termo... Tem no Brasil também, né? Agora, principalmente, tem um tipo de xenofobia, assim, em relação à China, né? Em função do coronavírus, né? Chamam de comunavírus e vacina, né? Assim, como uma forma de vincular a ideia de China como algo pejorativo, né? E então, na visão tradicional, o termo codifica o desprezo do falante pelo grupo alvo do termo, né? Então, na verdade, o termo pejorativo aqui é um código, né, que tem
encapsulado dentro dele a ideia de que aquele grupo é um grupo inferior, portanto, o que dá o conteúdo pejorativo, na verdade, é o conteúdo semântico, né, do termo que encapsula o significado pejorativo, por exemplo, do termo crioulo, né, o negão, sei lá, como em alguns contextos pessoas racistas, né, tendem a usar. E essa é a visão tradicional, então, que vocês poderiam chamar aqui de uma visão semântica, né, que diz que o termo ele captura, né, um sentido depreciativo que está disposto, né, na forma como certos grupos são concebidos. E uma outra versão é essa que eu vou apresentar, então, que é da Robin Jashon, ali, que eu mencionei anteriormente. Ela diz que o conteúdo semântico do termo pejorativo ele é o mesmo do que o termo neutro, né? Então, dizer chinês e China, ou afro-brasileiro, negro e crioulo, na verdade o termo está, assim, do ponto de vista semântico, os dois são designadores de grupo. Tu não consegue capturar como que o termo desumaniza a partir da própria semântica, né, da palavra. Tu precisa então de algo mais, e esse algo mais, ela diz que é o termo aqui, ela tem uma descrição expressivista, então ela diz que, na verdade, o termo pejorativo, ele expressa um estado, né, afetivo, que serve para considerar, nesse caso é um estado de desprezo, né? Então ela diz que os termos pejorativos eles expressam desprezo, e por isso que eles são pejorativos, não é porque eles encapsulam um conteúdo, né, de desprezo disponível, né, mas é porque eles fazem, né, aqui na definição dela, ela diz que o caráter depreciativo resulta em tomar as propriedades que nós associamos ao grupo e que servem para considerar o alvo desprezível como uma propriedade da identidade dele, né, do alvo como pessoa. Então, na verdade, o que o termo pejorativo faz é mais do que simplesmente carregar um certo conteúdo semântico. Ele identifica a pessoa com as propriedades negativas que nós consideramos desprezíveis e que são atribuídas a esse grupo. Então eu vou desenvolver isso na próxima aula. Então hoje eu queria só indicar de uma maneira geral como que funciona os pejorativos aqui. Então o desprezo seria, nesse caso, um tipo de perspectiva afetiva, uma forma afetivamente impregnada de consideração de uma pessoa, e ele tem uma natureza avaliativa específica, né, uma vez que ele vê significa, né, ver o objeto do desprezo como alguém inferior. Então, aqui no caso do pejorativo, então, só para complementar o que eu estava falando antes, o que o termo pejorativo faz, ele transmite essa sentimento, né, de desprezo e de inferioridade expressa, né, através do uso do termo, e não simplesmente que ele sintetiza em si, né, a ideia de desprezo, né? Essa ideia ela é posterior, digamos assim, é uma operação de outra ordem, né, e que ela é conduzida então por expressar a ideia de que certos grupos de pessoas têm uma identidade, que tem certas propriedades e que essas propriedades são desprezíveis. Então não é simplesmente semântico o problema, né? Tem um problema aqui de como que os termos eles carregam, né, uma certa expressão de reprovação, né, de inferiorização. Essa aqui é uma foto ilustrativa, né, que é daquelas imagens do Paul Ekman, de como a gente identifica, né, certas emoções. A emoção do desprezo aqui, ela sempre vem acompanhada de uma certa ondulação no lábio, né, aqui da pessoa. Nunca fica, quando ela está desprezando alguém, ela faz uma cara assim que puxa o lábio, né. E o último ponto, então,
o último, não, o segundo ponto aqui das práticas desumanizadoras é a racialização que eu citei lá no início. Então, desumanizar, além de se dirigir e descrever o grupo-alvo com termos depreciativos, também tem uma distinção, né, racial em relação a esse grupo, né? O Smith fala que os judeus europeus eles passaram a ser considerados uma raça separada, uma minoria racial. Então, os nazistas, a partir os judeus eram parecidos, assim, do ponto de vista da cor da pele, né? Não tinham sinais externos, digamos assim, muito diferentes dos alemães, mas eles passaram a ser tratados, então, como uma raça, uma minoria racial dentro da Europa, né? Diferente, não eram europeus, eram judeus. E essa posição, então, no caso dos nazistas, foi interpretar a história como uma luta entre as diferentes raças por domínio, né? E aqui o nórdico ariano foi considerado, né, como alguém que tinha representava, né, uma forma de vida mais elevada, enquanto que os judeus eram uma sub-raça de sub-humanos, né, que deveria ser destruída. Então, parte da ideia de desumanização é tratar os grupos, né, como sendo outros, né, como sendo grupos estrangeiros ou de conflitos ou de alguém de uma outra espécie não igual a mim, né? Tem nós e tem eles, né, que são distintos aqui, né, e que eu vou tratar o outro, então, o que me é estranho, como um outro racial, né, que do ponto de vista moral é mais baixo, que do ponto de vista intelectual pode ser considerado, nem sempre, né, aqui as avaliações elas são uniformes, né, mas então alguém pode ser intelectualmente considerado inteligente ou brilhante ou igual, mas do ponto de vista moral ele é inferior, ou do ponto de vista, ou também se pode, né, nos casos mais graves, atribuir uma tarefa, né, maléfica para esse grupo, como por exemplo a contaminação do sangue ou a degenerescência da espécie, né? Então a racialização aqui consiste basicamente, ela é parte também da ideia da compreensão de como nós podemos entender a desumanização. Desumanizar envolve sempre esse movimento de distinguir grupos, né, no interior da sociedade, grupos raciais distintos. O Smith diz que essas ideias desumanizadas elas formam então um conjunto de crenças, um certo estado mental onde aqueles que assumem essa ideologia racial, né, de diferentes grupos raciais, e assumem então essa ideologia e os afetos e sentem-se autorizados e de fato se veem, né, como heróis numa luta que visa a destruição do outro, né? E o outro é sempre alguém que é racializado, né? Sempre alguém que é de um grupo determinado racial. Aqui eu queria citar um exemplo para vocês dessa ideia, então, de como que funciona. Então, por um lado, a desumanização envolve primeiro identificar um grupo que não é idêntico, né? Um grupo estranho, um grupo que não pertence à raça humana adequada, né? O que tem as propriedades adequadas do ponto de vista moral e intelectual. E a partir da definição, então, desse grupo, se passa a tratar ele, né, como um tipo de ameaça ou dos potenciais espirituais ou do potencial moral, do potencial intelectual, né? Aqui no caso brasileiro, o racismo, né, e a eugenia foram defendidos por vários autores, né? Vocês podem ler sobre isso num texto muito bom, um livro de um brasilianista chamado Preto no Branco. Deixa-me lembrar o nome dele agora. Daqui a pouco eu lembro. Ele Blackmore. Me fugiu o nome agora, não estou conseguindo lembrar. Mas nesse texto ele conta, então, boa parte, né, da história
na literatura e também na cultura, do modo geral, como que brancos e negros, né, foram concebidos no Brasil na virada do século, logo depois do final na abolição, né, e nos primeiros anos de 1900 e até 1930, né, se não me engano. E ele retrata assim um movimento que houve no Brasil eugenista, né? Inclusive esse é um movimento até mais antigo, porque ele estava presente no final do Império, né? A vinda dos imigrantes europeus para cá foi uma tentativa de branqueamento, né? Da população brasileira. E existia essa tese, então, que a mistura de raças e que especialmente a mistura do africano, né, com o europeu, ela gerava uma espécie de enfraquecimento moral, enfraquecimento intelectual. Então o Brasil parte da solução para o desenvolvimento brasileiro, para garantir o futuro, né, e o Brasil participar da modernização que acontecia na Europa, envolvia embranquecer a população, né? Então a imigração, depois do fim da escravidão, a imigração africana foi proibida, né? Se costuma dizer que o Brasil nunca teve leis, né? Que é um país de democracia racial, né? Mas existiu, né? Está documentado, tem leis que não garantiam os mesmos direitos, né? Para negros e brancos no Brasil, leis contra a compra de terras, lei contra a alfabetização, que impedia a alfabetização, e leis que impediam a entrada, né, no país de pessoas de países africanos. E uma das vozes, né, que participou desse debate, que tem sido muito discutido isso também, mas que foi um eugenista, né, declarado, e se correspondia com médicos eugenistas na época, foi o Monteiro Lobato, né, que está na foto. Numa carta para um colega dele da Sociedade Eugênica lá de São Paulo, ele diz que país, né, de mestiços, onde o branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan, é país perdido para altos destinos, né? Então ele está sugerindo aqui que a mistura, né, racial, ela leva a um tipo de degenerescência, digamos assim, né, dentro da degradação, né, espiritual em relação ao futuro, né, do país, né? Então aqui vocês veem claramente como a desumanização ela tem um componente forte, né, de racialização, porque primeiro se define quem é o alvo, né, quem é inferior e quem é superior, né, e a partir da definição é que se passa, a partir da identificação, né, desse grupo, que se passa então a desenvolver projetos, né, de erradicação, de pureza racial, né, todos os projetos que envolvem genocídio, né, que envolve desumanização, como também no nazismo, né, primeiro se identificou o inimigo interno, né, o judeu, ele foi distinguido do restante da população da Europa e passou a ser perseguido, né, e destruído. O mesmo processo aqui no Brasil, né, então, com a ideia de uma raça superior branca, né, europeia, em relação aos africanos. Por que isso acontece, né? Então, por que é necessário? Por que é necessária essa percepção, né, das pessoas como uma raça diferente, né, para que haja a desumanização, né? Aqui tem componentes que ainda a gente precisa explorar, eu estou mencionando por alto, mas vocês podem pensar aqui principalmente na ideia de tratar a raça como uma espécie natural. Então, assim como existem espécies na natureza, elementos químicos ou espécies biológicas que têm certas características que são da espécie, né? Também haveria a raça, né, tratada como uma espécie natural. Então, uma vez que uma pessoa tem uma raça, ela é considerado, né, algo que torna a pessoa o que ela é, a raça que faz a pessoa ser como ela é. Então, a ideia aqui, né, seria que essas características externas, elas são indicadores de propriedades
internas. Então, na medida em que eu identifico um grupo racial que tem características deploráveis, né, eu posso tratar, né, esse grupo e desenvolver medidas para perseguir e eliminar, né, a presença desse grupo. Então tem uma espécie de essencialismo racial atuando, e esse mecanismo tem a ver com a forma como nós pensamos grupos humanos, né, em termos raciais. Não tem como desumanizar, né, seria a sugestão aqui, sem que se acredite, né, ou se atribua ou se veja todas as pessoas de um certo tipo, né, como tendo determinadas propriedades, e essas propriedades elas são avaliadas como ligadas àquele grupo e, portanto, depreciáveis, portanto, o grupo passa a ser alvo então de violência e perseguição. Por último, agora eu queria mencionar, então esse era o tema da aula que eu falei, essas duas primeiras caracterizações, elas foram de ordem de introdução, né, porque eu não vou abordá-las. Eu queria falar do último ponto aqui, que é a da desumanização. Da retirada, né, de status, ou negação de status moral, que é o componente, então o terceiro componente que eu chamei da desumanização. O primeiro é o uso de insultos, o segundo é o tratamento de maus tratos, né, no caso o primeiro como insulto, depois a racialização, então é a separação de determinados grupos do restante da sociedade e a associação desse grupo com propriedades raciais, que são propriedades inerentes, né, essenciais ao grupo, portanto não tem como se livrar daquelas propriedades sem se livrar do grupo, né, sem de alguma maneira, né, fazer uma limpeza, uma faxina, né. E o terceiro componente, então, que na verdade eu acho que ele é o que preside todo o processo de desumanização, é a retirada, né, de status moral, que no texto do Macherry ele chama de moral standing, né, the denial of moral standing, que seria uma espécie de negação do estatuto moral, né, das pessoas que são alvo de desumanização. Então esse é um componente fundamental da aula de hoje, né? E eu queria começar então perguntando o que significa retirar o estatuto moral, né, de alguém. Então, para responder essa pergunta, a gente precisa entender primeiro o que é ter um status moral, né? E ter um status moral, ele diz que alguém tem, né, esse estatuto quando ele, ser e somente ser, ele pode ser moralmente ofendido, isto é, se o que fazemos a ele ou ela equivale a fazer algo moralmente errado, né? Então, quando a pessoa, essencialmente aqui vocês entendem, eu acho, a ideia, né? Eu não posso, eu só tenho estatuto moral se eu posso ser maculado, se eu posso ser algo que me é feito, né, de alguma maneira pode me ofender, né, equivale a fazer algo a mim, né, que pode ser considerado moralmente errado. Se nenhuma das ações que são feitas a mim pode ser consideradas erradas, então significa que eu não tenho estatuto moral, né, não tem dano, né, sendo causado a mim, então eu não tenho significado, não tenho uma posição moral, né. Então ele dá um outro exemplo, uma outra caracterização, ele diz que quando a pessoa delibera sobre o que pode ser feito a outros, os indivíduos que são desumanizados, eles não participam da deliberação do mesmo modo dos indivíduos que são plenamente humanos, né? É como se a gente pensasse, com relação a fulano, eu tenho que, eu não posso fazer, né, todo tipo de comportamento, né? Mas para outras pessoas eu tenho essa autorização. Então essas são as pessoas que são desumanizadas, né? Abordar, por exemplo, mulheres, né? Mulheres podem ser abordadas, mas sexualmente, por exemplo, e de maneira agressiva, né? Não podem ser no sentido
moral, né? Mas do ponto de vista da desumanização, de um certo, de uma cultura machista, né? Que desumaniza a mulher, se acredita, né? Que ela pode ser pode receber assobios na rua, por exemplo, e que não tem nada demais nisso, né? É uma coisa natural, né? Não é algo que é considerado errado, né? Então esse é um exemplo, né, do que significa, né, ter um estatuto moral diferenciado, né? Em alguns casos retirar o estatuto moral. A deliberação aqui a pessoa não participa, né, com no mesmo pé, né, no mesmo patamar que indivíduos que são plenamente humanos. Então, mas tem uma discussão longa aqui sobre como esses se retira, né, e se dá status moral para seres, né? Quais seres podem receber tratamento moral, quais não podem, e quando, né? O que nos faz retirar. E os exemplos mais comuns assim é pensar em pertences, né? Coisas que nós temos, né? As coisas que nós temos, elas não têm status moral, né? Nós podemos vender, jogar fora, destruir. Isso depende só do que nós desejamos fazer, né? E não de como as nossas decisões afetariam, né, esses objetos aqui, a cadeira, por exemplo, independente da nossa vontade. Então, é como quando eu retiro status moral, significa que eu tenho plena liberdade, digamos assim, né, de ação e omissão em relação a alguma coisa, sem que isso tenha qualquer ônus, né, do ponto de vista das minhas decisões, ou que eu se exigiria, né, da pessoa que ela levasse em consideração a perspectiva, né, do objeto ou da pessoa, né, nas decisões que ela está tomando. Então, os nossos pertences, eles não têm status moral, e se decidimos vendê-los, jogá-los fora, destruí-los, isso depende apenas da nossa livre escolha, né, e não de como as nossas decisões os afetam, né. A ideia de que algo que eu faço pode afetar como que a pessoa vai se sentir, né? Tudo isso não faz sentido, esse tipo de preocupação não se aplica, né, quando alguém não é considerado digno, né, ou não tem estatuto moral. Então, se eu retiro o estatuto moral, eu tenho como licença, né, para produzir danos, né, ofensas, eu não levo em consideração interesses, e também existe uma licença aqui para causar, né, como vender ou destruir o que é de interesse, né, dessas pessoas que supostamente não têm status moral. A pergunta aqui que interessa, então, para entender como funciona a desumanização é perguntar, mas como é que as pessoas deixam, né, de ter status moral, que tipo de processo psicológico preside esse tipo de retirada, né, de status moral. E na medida então que nós entendemos a dinâmica psicológica que leva, né, que processos estão, o tipo de avaliação, né, que está envolvida na retirada de status, a gente também consegue entender melhor um pouco como funciona a desumanização. E o Macherry diz que essa retirada de status depende, né, das características das coisas em virtude das quais nós tratamos essas coisas como coisas que têm um status moral. Então tem características no alvo aqui, não precisa, coisas em geral não tem pedras, né, e minerais não tem status moral. Mas o que faz a gente dar ou não dar status moral tem a ver com características das coisas que são alvo, né? Então essas características tornam mais provável que se atribua status moral. E ele sugere, né, que a pesquisa psicológica na verdade essa é a tese dele, ela tem mostrado que existem duas características que são as que mais são relevantes do ponto de vista psicológico para alguém
atribuir, né, status moral a outra pessoa. A primeira delas é a agência, a segunda é a experiência. A agência é a capacidade de ter planos racionais de ação. É alguém que é capaz, né, de projetar o futuro, fazer escolhas. E experiência é a capacidade de sentir dor e prazer. Então, essas duas, ele chama de fontes, né, de status moral. Elas foram testadas, então vocês leram, podem ver no texto, né, como que ele montou o experimento para testar. Eu não estou tão interessado aqui na pesquisa empírica, né? O que eu queria chamar a atenção de vocês, então, é que a nossa tendência aqui, a psicológica, né, é retirar a agência, retirar status moral, né, de pessoas que tem algum tipo de limitação aqui cognitiva, de estilo de vida, de alguém inteligente, né, capaz de fazer planos. Então, e no caso da experiência também, pessoas que não são, os seres, né, que não são capazes de sentir dor e prazer, né, e no caso da agência, seres que não são dotados de autodeterminação racional. E ali no texto vocês lembram que ele cita exemplos de robôs, de sapos, de deuses, de seres humanos racionais, de crianças pequenas. Então tem uma série de pessoas e ele vai perguntando qual desses vocês acham que poderia ser submetido a um experimento, quais deles poderiam ser submetidos a choques, e ele vai, isso claro é uma pesquisa desenhada, né, bem planejada, mas então o que eles acabaram descobrindo é que as pessoas consideram que não tem os dois fatores, tanto a agência quanto a experiência, são importantes, mas que normalmente, né, não tem status moral seres que não são dotados de agência e seres que se nega, né, ou se considera que não tem experiência, né, como um tipo de ET, né, que não faz nada, né, que só fica deitado em cima de uma pedra como se fosse um musgo, né. Então esse tipo de ser, a maioria das pessoas acha que a gente pode manipular ele à vontade, porque ele não tem agência, embora ele tenha algum grau, né, de experiência, né. E ele formula várias hipóteses lá para testar, né, qual que seriam os componentes aqui, as fontes, né, do estado moral. A conclusão do Machery, então, é que seres que carecem de cultura, moralidade, linguagem complexa, são incapazes de traçar plano, têm um estilo de vida orientado ao futuro, ou cuja vida se volta ao presente, então eles são psicologicamente têm um potencial maior, né, de se tornarem alvos, né, de retirada de status, portanto também de desumanização, né, e seres que são incapazes de sentir dor, né? Então, aqui é importante, né, vocês entenderem a lógica, né, da pesquisa dele, porque ele tá tentando mapear psicologicamente como que as pessoas agem, como que as pessoas pensam, digo assim, atuam, né, do ponto de vista psicológico, para considerar que certas ações são a retirada, né, de status moral pode ser feita, né? Então, naqueles casos em que eu vejo as pessoas como não tendo autonomia, e naqueles casos em que eu vejo as pessoas como não sendo capazes de sentir dor ou prazer, então esses são alvos potenciais de retirada de status moral e, portanto, são alvos potenciais de desumanização. Essa é uma tese que ele encontrou na pesquisa empírica e é uma tese que tem evidência também histórica, né? Eu cito aqui essa passagem de um artigo de uma brasileira. Ela está falando aqui, esse é um ponto que é bastante conhecido na literatura, que as mulheres negras, né, no Brasil especialmente, e os negros, do modo geral, eles são retratados, né, pela cultura dominante branca, né, europeia, digamos assim, como
pessoas que são capazes de suportar mais a dor. Então tem pesquisas empíricas aqui no SUS, né, que esse artigo inclusive trata disso, de violência obstétrica, né, contra mulheres negras, justamente porque elas são representadas por médicos, né, enfermeiros também. Ah, mas tu é forte, tu tem mais, tu não sente tanto, tu não. Então as pessoas sofrem muito mais dor porque recebem menos quantidade de anestésicos, ou quando elas vão vão ter bebê, por exemplo, as mulheres têm certos procedimentos que são procedimentos muito que promovem, né, dano e dor. Elas são tratadas, né, como sem levar em consideração, né, o risco de dano e sofrimento, justamente porque se tem essa ideia, né, de que certos grupos raciais não têm sensibilidade, né, para formas da mesma sensibilidade para certas formas de dor. Então elas são aqui, como diz, né, elas são mais violentadas, as que suportam mais, não recebem anestesia ou recebem demais, né, e são também as que mais morrem. E com relação à agência também, eu queria citar aqui um exemplo. Esse é um exemplo que está no texto do Macherry, né? Ele cita uma disputa entre o Sepúlveda e o Bartolomeu de las Casas sobre os indígenas, a sujeição, né? Se os indígenas poderiam ser submetidos à opressão, né? E sujeição por parte dos europeus. No caso aqui se tratava principalmente da escravidão e de destruição, né, guerra de destruição contra os indígenas, e o Sepúlveda diz que existe um direito legítimo, né? Ele cita então para defender a gravidade dos delitos, como a idolatria e pecados contra a natureza. Ele diz que os indígenas eram bárbaros por natureza, então é natural que eles sejam submetidos. Então bárbaros são pessoas que não têm códigos, né, sociais, que não conseguem planejar o futuro, e é mais fácil, né, evangelizá-los, porque eles já, uma vez que eles sejam já subjugados, né, portanto como eles não têm autonomia, né, do ponto de vista das decisões, das escolhas, é melhor, né, que eles sejam também para a conversão, né, que eles sejam submetidos, né, às decisões externas, né, do caso do colonizador. E o Bartolomeu de las Casas aqui defendeu que se eles não são cristãos, eles não podem receber castigos, porque eles não conhecem, né, o que estão agindo, né, de maneira como os cristãos consideravam pecado, né. Eles só podem ser castigados se fizessem alguma ofensa contra o cristianismo. Eles precisam ser persuadidos por bom exemplo, como no ideal cristão, e não por sujeição, né? A idolatria não é, e aqui é a parte principal, né? Ele tenta mostrar que eles são gregários, civilizados, que as suas sociedades são estruturadas, né? E que eles têm formas de governo. Portanto, ele tenta mostrar que tem uma agência, né, nas populações nativas aqui, que o Sepúlveda tenta negar, né? Então, o pretexto da falta de autonomia foi usada pelo Sepúlveda como um argumento a favor da sujeição e da desumanização e do domínio, né, e da guerra e da destruição dos índios, né? E o Frei aqui, Bartolomeu, ele fez justamente o contrário. Ele tentou chamar atenção para a humanidade, né, da população indígena, para evitar que ela fosse, né, destruída. Esse é um outro exemplo também para ilustrar para vocês. Esse é um exemplo brasileiro que também com relação aos negros escravizados no Brasil na época do Império. Esse é um discurso do José do Patrocínio. Ele fez na época ele estava engajado, né, no movimento abolicionista, e uma das
teses que ele levantou para criticar a escravidão foi dizer que o escravo tem as mesmas faculdades que nós temos, então ele está justamente procurando mostrar que existe uma humanização aqui, né? Não existe uma diferenciação. Então, se o escravo é tratado como não humano, né? Ele afirma a humanidade do escravo aqui, dizendo que ele tem as mesmas faculdades, então ele tem a mesma capacidade de agir, a mesma capacidade de pensar, a mesma capacidade de sentir, o mesmo coração, os mesmos sentimentos e afetos, e muitas vezes são superiores àqueles que se dizem de seus senhores. E esse foi o José do Patrocínio foi um personagem central, né, de todo o movimento abolicionista. Ele era um orador eloquente, né, ele era mestiço, então ele era um exemplo, né, vivo das teses que ele estava levantando. E aqui justamente vocês veem que a estratégia que ele utilizou, argumentativa ou narrativa, aqui, discursiva, para comover as pessoas, para que elas reconhecessem, né, que a escravidão era um erro, foi justamente humanizar a figura do escravo, né, no caso, dar a ele, né, o mesmo estatuto moral que os senhores se auto-atribuíam, né? Então não existe aqui um sujeito que não é dotado de autonomia e que não é dotado de experiência. Tanto a experiência quanto a autonomia são propriedades, né, que os escravos gozam, assim como os senhores. E uma outra ilustração literária do romance Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, ela tem no livro, né, um personagem chamado Túlio, que esse é um livro que é um pouco um livro de época, assim, que foi um pouco romântico, né, e foi um pouco criticado porque também nessa pretensão, né, de humanizar o escravo, né, de não fazer com que ele fosse tomado como um animal diferente, né, sem prerrogativa, sem estatuto moral. Ela retrata, né, o escravo Túlio como alguém que era dotado de nobres sentimentos, mas ela também, para desenvolver a compaixão do leitor, né, ela acaba apresentando e transformando o Túlio então num objeto de compaixão. Ela quer transformar o escravo não em um animal, digamos assim, desprezível, mas como alguém que é digno de compaixão. E para fazer isso, então, ela apresenta ele como alguém que é atencioso, que cuida do senhor, né, que ele ajuda quando sofre um acidente. E ela apresenta, portanto, um retrato assim, de docilidade que desperta de alguém que é bondoso e que no fim acaba sendo maltratado, né? E aqui então também tem essa ideia da falta de autonomia, né? Porque o personagem acaba sendo, né, retratado como alguém que é dócil, né? Mas não é assim, é um texto, né, que foi pensado para gerar essa compaixão, né, para humanizar a escravidão, né, que era na época havia, né, toda a tradição de superioridade, né, racial no Brasil, né, e portanto era um mecanismo de desumanização. Então aqui também, tanto no caso do José do Patrocínio quanto no caso do texto da Úrsula, né, da Maria Firmina, nos dois casos o caminho que é adotado para defender a humanidade do escravo é afirmar tanto a sua autonomia, né, no caso a sua autonomia e a sua experiência, né, no caso do José do Patrocínio, pela maneira como ele retrata, né, o escravo, e aqui no caso da Maria Firmina como no José do Patrocínio era um discurso, aqui é um texto literário, né, ela apresenta uma imagem dele como alguém que é nobre, atencioso, cuidadoso, então como alguém que carece de uma certa autonomia, mas ao mesmo tempo é como alguém que é digno de compaixão. Então ela desperta, né, ela retira um pouco da autonomia para enfatizar que o escravo é alguém que sente dor, né, e portanto merece um olhar, né, de compaixão. Essas são as referências então que eu utilizei na aula de hoje. Eu encerro aqui então
mencionando para vocês, né, o roteiro assim central, né, eu procurei mostrar que existe uma concepção de acordo com a qual a desumanização ela é um pensamento e uma ação, né, uma forma de ver e uma forma de tratar. Essa forma de tratar ela se vale de atos, né, como os xingamentos, o uso, né, de termos pejorativos. Ela se vale da distinção entre diferentes grupos raciais e um grupo que é superior e outros grupos que vão ser tratados como inferiores. E são a esses grupos, né, que os pejorativos são dirigidos. E por fim, o grupo-alvo aqui também, além de ser xingado, né, além de ser tratado como distinto, ele também é considerado destituído, né, de status moral. Então não existe culpa, né, não existe o dano, né, aqui não. Quando eu decido o que fazer, né, a perspectiva, como as minhas ações afetam o grupo que vai ser alvo dessas ações, né, não entra no cálculo, não entra na deliberação que os opressores, aqui, os perpetradores, né, da desumanização provocam, né? E a desumanização, a retirada aqui de status, né, que é um componente central da desumanização, ela funciona tanto por negar a autonomia quanto por negar a experiência, né? E eu procurei oferecer então relatos históricos, né, de retirada da visão, né, de grupos que são alvo de desumanização pela negação da dor, ou pela negação da autonomia, né, ou pela negação da dor, aqui no caso significa experiência, ou da negação da experiência, né, que é a capacidade de despertar compaixão, né, e ser capaz de ser tratado como ser humano. Então, eu acho que assim vocês têm uma primeira perspectiva, né, de como funciona a desumanização. Na próxima aula eu vou aprofundar com os pejorativos e também com a discussão da racialização. Tá bom? Um abraço, então, e até o próximo encontro.